Bom, agora a gente tem uma notícia, né? Que as autoridades de Santa Catarina temem que o Léo Dias, sim, o Léo Dias, faça justiça e publique vídeos que comprometam de forma definitiva os adolescentes envolvidos no caso do assassinato, da morte do cachorro Orelha, Calejon. Será que a gente terá o Léo Dias como uma pessoa que pode ser que ajudará a resolver essa situação? Porque se for depender também, você viu o delegado de Santa Catarina falando sobre isso? Vi. Lamentável, né? Ele Totalmente. quis politizar o caso, dizer que a esquerda, na verdade, está tentando criar toda uma teoria que não condiz com a realidade. Enquanto isso, o que parece para o público é que ele tenta, de alguma forma, empurrar esse caso com a barriga e deixar os jovens impunes. Porque no fim das contas, o destino de rico que comete crime, né? Playboy, classe média alta, rico, comete crime e fica impune, comete crime e fica impune. Mas tem essa história aí de que talvez o Léo Dias possa jogar no ar alguns vídeos que mostrem o assassinato do cachorro Orelha e que force, de certa maneira, as autoridades catarinenses a tomarem algum tipo de medida. Autoridades temem que Léo Dias já tenha o vídeo dos meninos matando o cachorro Orelha. Publique. Olha que absurdo que você está lendo. Autoridades. Gente, eu sou uma autoridade policial, sou um delegado, sou um investigador, eu sou da Polícia Civil, né? Eu estou com medo que um repórter tenha o vídeo que eu não consegui achar. Eu, com todos os recursos da máquina pública para investigar, eu não consegui. E o repórter Léo Dias conseguiu. E eu estou com medo que ele publique. Olha o quão isso é absurdo. Olha o quão isso é ridículo. Imagina como fica a imagem da instituição. Imagina como fica a imagem da instituição se o repórter Léo Dias publica esse vídeo. Eu tenho certeza que se o Léo Dias tivesse esse vídeo, ele já tinha publicado. Tenho certeza. Ele não ia fazer esse tipo de coisa, né? Deixar cozinhando isso. Mas olha o que é o absurdo. Eu falei isso aqui num vídeo anterior, sem ser o último que eu postei, o anterior. E agora aqui reafirmando, autoridades estão com medo que Léo Dias tenha o vídeo. Como que as autoridades com todos os recursos não conseguem esse vídeo? Pois é, e agora no Melhor da Tarde, né, o Léo Dias postou aqui os adultos envolvidos aí também no caso. Vamos dar uma olhada aqui. Quero saber sobre os adultos que serão indiciados. Se você quiser falar o nome deles aí, pode falar. E outra coisa que eu queria que você me dissesse é sobre a sensação de impunidade. Você, na sua opinião, acha que essa família tinha a certeza que passaria tudo impune? Certeza absoluta, Léo, porque esse caso não é um caso isolado que aconteceu em Santa Catarina. Muitos condomínios de luxo, condomínios de praia espalhados por todo o Brasil. Eu mesma morei 18 anos no estado do Ceará, uma praia lindíssima. Então a gente sabe que em época de festas, Réveillon, Natal, Carnaval, a bagunça é grande. Aí você vai chamar a atenção de um adolescente, o porteiro vai chamar o adolescente, eu sou filho não sei de quem. Porque a minha mãe é a juíza não sei da onde. Porque o meu pai é o desembargador, nada vai acontecer. Então, assim, os próprios funcionários ficam com medo de chamar a atenção desses jovens que fazem vandalismo dentro de condomínios por conta do poder aquisitivo dos pais. Perfeito. E os adultos indiciados? Me fale. Eu posso falar os nomes, Léo? Se são adultos, manda bala. São indiciados? Pode. Então, nós temos aqui o André Zenha, que ele é o pai do I, tá? O Tony Marcos de Souza, que é o tio do M. E o Marcos Fernando da Silva é o pai do M. Esses 3 adultos que teriam ido até a portaria coagir o porteiro depois que a foto dos 2 menores vazaram numa rede de WhatsApp. Agora eu entendi tudo. Agora, sabe o que eu fiquei na dúvida? Porque o I foi muito citado, né?
tem sido citado... O I é o outro jovem. É o outro menino que a Menor. gente não pode falar o nome, porque é menor de idade, então a gente vai chamar de I. Mas nas redes sociais estão colocando foto, estão dizendo o nome dele completo. A gente tem responsabilidade, jamais faria isso aqui, né? A gente pode ficar revoltado, mas a gente tem responsabilidade jurídica e moral, né? Sim. Exatamente. Agora, o I, que é esse outro menino, tem um parente ali coagindo. Estava na imagem junto. Por que ele não foi implicado aí no crime, Paty? Porque ele disse à polícia que ele nunca viu o M, não conhece o M e que não são amigos. Engraçado que os adultos são, né? Que se estavam junto coagindo, né? O porteiro. E a polícia... Exatamente. E a polícia... tem uma pergunta. E a polícia... Eu não entendi. E a mãe que escondeu o casaco? Não tá no meio desse bololô todo, não? A mãe que escondeu o casaco não tá. Do dia da portaria, não. Foram só 3 homens que foram coagir o porteiro. Ele tá referindo-se à volta da Disney. Eu acho que não. Isso. A volta da Disney, a mãe não foi... não. Indiciamento ainda não. Ok. Agora, vamos pensar numa coisa aqui juntos? Porque, assim, tem um pai e uma mãe aí, do M, certo? Que, além de saberem tudo que aconteceu, porque estavam sabendo, certo? Mandaram o menino pra Disney, ok? Foram coagir porteiro e, na volta, ainda mentiram que o casaco não era dele. Mas eu quero saber... Calejão, aí você vê a pergunta inicial ali do cidadão, como é que pode a polícia não saber e um jornalista saber? Talvez porque a polícia esteja com má vontade de ir atrás das informações. Porque aparato a polícia tem. Se quiser, faz. Se não quiser, fica sem resolução o caso. E por interesses locais, você sabe muito bem como isso funciona, Calejão. Você sabe muito bem como funciona, até mesmo dentro de um bairro normal, que não seja um condomínio fechado, como é o caso do local onde moram esses adolescentes. Num bairro normal, o cara que é dono de 2, 3 padarias, de 3 açougues, de um mercadinho, de 2 postos de combustível, tem ali uma loja de material para construção. Velho, esse cara, naturalmente, pelos contatos que ele tem com a associação de bairro, com o Rotary Club, com aquelas paradinhas lá de segurança do bairro, que esqueci o nome agora, né? Evidentemente, se acontecer uma merda envolvendo o filho dele, ele vai ser protegido. Muito mais do que eu ou você ou qualquer outro morador do bairro. Você sabe como essas coisas funcionam, velho. Como são estabelecidas as hierarquias aqui no Brasil, e isso acontece em bairro, isso acontece em condomínio, isso acontece na cidade, no estado, e vai subindo e vai subindo. E um outro ponto também, que é importante de trazer aqui, é como eles se protegem, né? Tudo bem que você tenha uma atitude desesperada ao saber de algo assim, mas você não pode simplesmente achar que o teu filho é inocente ao cometer um crime bárbaro como esse, sendo que ele é um moleque de 17 anos, mano. Tá ligado? Você querer comprar, calar a justiça, né? Quando um filho seu de 17 anos comete algo bárbaro como isso. É bizarro, mano. É por ter essa certeza na impunidade, e isso não é só no caso Orelha, que nós temos uma caralhada de adultos também que crescem se achando dono do mundo, que crescem e cometem ilícitos a todo momento, que crescem e se transformam em Jeffrey Epstein em menor escala. Porque o Jeffrey Epstein é uma parada, mas não quer dizer que não aconteça também entre pessoas com poder local, até, porra, mano, pode acontecer em tudo quanto é classe social, mas vai acontecer no cara que tem a certeza da impunidade, né? Helder, eu sempre te falei muito a respeito de como o desenvolvimento humano tem um caráter histórico-cultural, mas nunca te contei muito a respeito dessas dinâmicas de forma mais específica. Vygotsky tem o que ele convencionou chamar de níveis de ajuda, que é basicamente como que todo ser humano aprende, absorve uma determinada proposta, digamos assim, entende? Você vai ensinando como é que funcionam os níveis de ajuda. Primeiro você mostra como é que faz. Depois você deixa a pessoa fazer de forma supervisionada. E depois você vai evoluindo a um ponto em que a pessoa... Sabe o processo de aprendizagem básico que você vê com os teus filhos aí, todo dia na tua casa? É isso que o Vygotsky propõe como os níveis de ajuda. Nesse caso, é evidente que os
sei lá, não sei nem como é que eu chamo, velho, porque, enfim, os perpetradores do crime contra o Doguinho, eles recebem esse tipo de orientação no seio familiar desde que eles nasceram. Não é à toa que o pai estava tentando coagir e é evidente a correlação direta que isso demonstra entre a postura do pai e o crime cometido pelo garoto. É óbvio, tá? E é óbvio que isso também tem a ver com a dimensão, com a discussão no nível sociológico que a gente estava promovendo anteriormente na live, que é a exposição, a superproteção, a dinheiro, a fama, acaba produzindo um tipo de deturpação psíquica no qual a pessoa se vê como centro do mundo e todo o entorno é um mero meio para alcançar os seus fins. Isso pode incluir sadismo, isso pode incluir todo tipo de doença psíquica. É uma sociopatia, irmão. Entende? Então, os grandes responsáveis dessa história são os pais, como eu vejo. Não querendo eximir a culpa de gente que já tem 16, 17 anos, porque, assim, no limite, você não pode ser imputado com consequências legais por conta da disposição do nosso ordenamento jurídico, mas você já está naquela linha no limite, entendeu, Helder? Porque você não é uma criança mais de 8, 9 anos. Se você chegasse e me dissesse seu filho, eu vou falar, mas, cara, o cara é uma criança, velho. Ele não tem discernimento, ele não tem condição de assumir responsabilidade pelos próprios atos. Bicho, dos 15, 16 anos para frente, isso aí já começa a tocar numa linha sensível e que vai abrir margem para que a extrema-direita argumentem que tem que reduzir idade penal, que tem que não sei o quê, que tem que arrebentar. Então, assim, tem uma discussão no nível sociológico seríssimo, que o programa do Léo Dias, né? Sim. Eles estavam promovendo de uma forma assim um pouco descaralhada, um pouco hipersensacionalista. Tem essa abordagem, né? Tem essa abordagem ali. Programa de isso. fofoca da tarde, de TV, tem esse perfil, né? Não, e tudo bem também, porque, veja, isso tem ressonância na população, e eu acho que tem um discurso, um debate, importante ali a ser feito. É que vai muito além da morte do cachorro em si, né, cara? Exato, muito além, cara. Agora, um retrato mesmo, né, cara? Da sociedade e como a gente tem naturalizado os maiores absurdos, né? Isso, e a gente não precisa só trabalhar de temas pertinentes utilizando uma linguagem acadêmica ou mais profunda, ou com react de 2 horas, mas tudo bem. Nesse caso, eu tenho certeza que isso foi capaz de comunicar muita gente. Tem muita gente, muita Dona Maria, minha avó, por exemplo, que Deus a tenha, mas que ia olhar um negócio desse e ia falar, não, é verdade. É verdade, essas pessoas fizeram o que fizeram porque contavam sim com a sensação de impunidade, o caralho. Você não precisa ficar sofisticando a análise o tempo todo para dizer que o capitalismo gera deformidade no psiquismo. Você entende? Tudo bem também, se esse for o caso, e se essa for a tua praia. A tua praia, por exemplo, é escrever livro, é promover pensamento crítico, a nossa, no caso. E tudo bem também. Agora, não precisa necessariamente ser só isso. Existem outros caminhos que podem exercer uma função interessante em termos de comunicação social, sabe? Agora, é um sinal gráfico, é um sintoma elementar disso que a gente acabou de apresentar na teoria, que é essa deformidade psíquica que a sociedade de exploração causa, principalmente nas camadas mais abastadas da nossa população. Isso aí é a demonstração prática da dimensão teórica que a gente acabou de explorar. Sim. E é um assunto que já, na verdade, ele resvala em outros que a gente já citou aqui hoje, né? Na live. Por incrível que pareça, tem conexões com Epstein, tem conexões com Vorcaro. O que é um Vorcaro? É um playboy que cresceu acreditando que podia fazer de tudo. O que é um Epstein? É a mesma coisa, entendeu? É a mesma coisa, né? Em nível muito mais insano, tá ligado? Muito mais criminoso. Mas assim, que pode chegar lá, né, Helder? Pode chegar lá, porque veja, às vezes não para por aí, né? Se eles passam ilesos, se o pai consegue coagir o porteiro, porque é um advogado, eu já pesquisei aqui, deve ter muita grana, deve ter muita influência política no estado ou na cidade, aquilo que você colocou também de uma forma muito pertinente, entendeu, cara? Então é assim, se eles passam
ilesos por isso, é óbvio que o estímulo que eles recebem é que tá tudo bem e que eles podem continuar avançando nessa direção. Vai invariavelmente produzir um sociopata, que no limite vai matar alguém no trânsito porque não sabe lidar com frustração, não sabe lidar com absolutamente nada, vai tirar uma arma, vai dar um tiro na cara de alguém porque o cara buzinou para ele. É óbvio que isso evolui para isso aí, sabe? Para coisas piores, né, até, cara. Aldecon San Bruno, os moleques têm que pagar, mas o grande inimigo é o Discord, a bagunça das redes. Realmente, né, quase tudo, né, que acontece, assim, de absurdo que a gente vê no noticiário, tem como raiz alguma rede social, e começa lá, cara, impactado direto ou indiretamente por alguma thread de rede social. Elson Carlos, a elite, no fim das contas, ainda tem o recurso símbolo da justiça elitista, que é a fiança, né? Bocato Marcel, é o único motivo que me faria perder o réu primário, o que esses psicopatas fizeram, né? Não, Cassiano, Marcel, não, mas não precisa disso, cara, mas assim, eu entendi, assim, a sensação, porque causa uma ojeriza, né? Claro, Essas pontos, Jeffrey Epstein, causam uma ojeriza que você fala, puta que pariu, que nojo, que vontade de vomitar. Cassiano DDD, toda vez que vejo esse lance do Orelha, eu pego meu cachorro, faço carinho nele, canto uma musiquinha que eu invento na hora. Orelha não é meu, mas me dói de uma forma que eu desejo vingança. Tereza Isolde, esses moleques são puro suco dos engenheirados do Brasil. Pior é que se diminuírem a maioridade penal, vão prender os meninos pobres e eles vão continuar soltos. No fim das contas é o que acontece mesmo. Salve, salve, galã e galoa. Me responde uma coisa. Se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10 pro seu 2025, qual seria? E a sua situação financeira hoje? Como é que tá? Agora pensa, de 0 a 10, o quanto você acha que consegue melhorar tudo isso? Se você respondeu mais de 5, então olha essa história da Graziele. Ela decidiu experimentar, copiou e colou o sistema novo que o Clayson disponibilizou. Em apenas 7 dias, a Grazi conseguiu fazer mais de R$ 1.200. Uma semaninha só. A Gabi também testou e acumulou mais de R$ 700 só na primeira semana. Olha, eu entendo mesmo se você tá com o pé atrás. A internet tá cheia de gente vendendo ilusão. Mas isso aqui é sério. Você vai construir uma renda extra real usando a internet. Não é aquela história de ficar milionário em 30 dias, nem 60, nem em um ano. É para dar uma aliviada nas contas do mês mesmo. E fica de boa, não envolve tigrinho, ninguém vai te passar a perna e você também não vai precisar passar a perna em ninguém. Talvez você não faça o mesmo que a Graziele conseguiu logo de primeira. Pode levar alguns dias até você pegar o jeito. Ou quem sabe, você faz que nem a Gabi já na primeira semana. Mas seguindo o sistema certinho, com certeza você chega nos resultados. Só que, para entender tudinho como funciona, você precisa assistir às 3 aulas gratuitas que eu preparei. Porque não tem mágica, é trabalho, mas você escolhe onde e quando fazer. Se você sente que essa pode ser a chance de fazer aquela renda extra que você está precisando, clica aqui no link da descrição e me chama no WhatsApp agora mesmo. Eu vou te passar essas 3 aulas. Aí você assiste e decide se quer seguir com o sistema. As aulas são de graça e já mostram um caminho real para ganhar dinheiro pela internet.